meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Voltamos aqui a mais um vídeo do nosso canal, religiosamente, terças e quintas, falando sempre sobre temas práticos relacionados à holding familiar, ok? Eu vou fazer um vídeo aqui, que eu já tinha prometido aí num outro vídeo, eu vou colocar aqui ele linkado nesse vídeo que vai ser publicado, para a gente conseguir fazer uma sequência lógica. Ok? Eu prometi esse vídeo sobre o tema de repercussão geral 796, ele trata do recurso extraordinário 796-376, né? O recurso extraordinário, obviamente, do STF, e que foi afetado em repercussão geral, gerando aí o tema de repercussão geral 796. Eu prometi esse vídeo lá no vídeo de ITBI, então quando tem um vídeo aqui no canal falando sobre a imunidade do ITBI holding familiar, eu disse que ia gravar um vídeo sobre esse tema 796, que está diretamente relacionado, é um desdobramento dessas questões relacionadas ao ITBI, ok? Esse julgamento, ele aconteceu em agosto do ano passado, certo? Na época houve muito, mas muito frenesi mesmo. Eu me lembro que eu estava de licença maternidade e era uma loucura, né? Era live por cima de live, todo mundo dizendo, nossa, afetou tudo, mudou tudo. Não, gente, não foi bem isso, né? Acontece que quem vinha utilizando indevidamente a tese que foi derrubada pelo julgamento do tema 796 acabou ficando em maus lençóis. Então aí essa situação acabou de fato gerando um pouco de frenesi, tá certo? Mas eu vim aqui falar sobre esse assunto que está polemizando até agora, e que recentemente, de fevereiro para cá, ele já trouxe novos desdobramentos, já está se falando de uma nova tese que surgiu, uma nova tese tributária, por sinal muito favorável, e que surgiu do julgamento desse tema 796, que eu já adianto que eu não vou trabalhar esse tema aqui. E por que eu não vou trabalhar esse tema aqui? Porque senão esse vídeo vai durar 84 horas. Tá certo? E meu objetivo aqui é fazer vídeos cada vez mais concisos, cada vez mais objetivos, né? Para priorizar, para respeitar, né, o tempo de vocês que param aqui para ouvir as minhas colocações, ok? Então, nós vamos fazer assim. Hoje, terça-feira, tá saindo esse vídeo sobre o tema 796, e aí eu vou tratar do desdobramento desse tema no vídeo de quinta-feira, ok? E aí a gente mata esses desdobramentos essa semana. Mas vamos lá. O que aconteceu com esse tema 796? Por que ele trouxe tanta polêmica na época? Por que era live por cima de live no Instagram? Né? E por que na verdade foi muito mais frenesi do que efetivamente um problema? Enfim, bom. Nós vimos no vídeo de ITBI, né, que a integralização de capital social ela é uma operação onerosa, né? Então, ela se equivale para todos os efeitos a uma operação de compra e venda, porque nós temos a ida de um bem ou de dinheiro e o retorno da sociedade em cotas societárias para aquele sócio que fez aquele aporte integralizando o capital social, ok? De forma muito simplista, certo? E no caso de integralização com bens imóveis, trata-se de uma operação onerosa e aí a transmissão onerosa intervivos de bens imóveis, ela é fato gerador do ITBI. O ITBI está previsto no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, ok? Entretanto, existe uma regra imunizante, existe uma hipótese de não incidência na Constituição Federal que traz uma imunidade para o ITBI, observadas algumas condições. Lá no vídeo do ITBI eu detalhei essas questões todas, eu não vou aqui repetir, porque como eu disse, o vídeo vai ficar muito extenso, né? Mas basicamente, nós temos essa imunidade trazida no artigo 156, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição, ok? E regulamentada, por sua vez, nos artigos 36 e principalmente o artigo 37, parágrafo 1º do CTN, tá certo? Olha lá o vídeo que eu tô explicando lá todas as situações, ok? Envolvendo essa interpretação e aplicação dessa imunidade. Mas, basicamente, o que é que está sendo dito lá? Ok? Está sendo dito que, no caso
de haver uma integralização de capital social com bens imóveis, certo? Então, o sócio tem um imóvel, ele vai integralizar capital social numa determinada empresa, ao invés de ele entregar dinheiro, ele entrega para essa integralização um bem imóvel. Esta operação, em que pese ela seja fato gerador do ITBI, ela estará agraciada por uma imunidade que está prevista na Constituição, como eu disse, 156, inciso 2, parágrafo 2º, desde que observadas algumas condições, ok? E aí, o que é que aconteceu especificamente nesse tema 796, que ele é relacionado ao recurso extraordinário que está aqui aberto na minha frente, o 796-376 do Estado de Santa Catarina, ok? Nós temos uma holding de participações, eu estou aqui com ele aberto, vou falar os nomes porque é um documento público, né? Está lá disponível no portal do STF. O objetivo aqui não é tratar da sociedade, do que aconteceu, o objetivo é a gente tratar aqui as repercussões desse julgamento na prática, ok? Nós temos uma holding de participações, Luz Frama Participações Societárias Limitada, tá certo? Que foi a recorrente. E o que aconteceu nesse caso aqui, né? De forma bem específica. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Essa holding, ela foi fazer uma integralização de capital social utilizando 17 bens imóveis, ok? Então, vamos lá. Era uma holding de participações e ela tinha um capital social a ser integralizado de R$24 mil, ok? R$24 mil era o valor do capital social. E ela fez uma operação no contrato social que ela integralizou essas cotas, ela integralizou esses 24 mil de capital social com 17 bens imóveis, 17 imóveis variados, ok? E esses 17 imóveis, eles totalizavam o valor de R$ 802.724, ok? Então, nós tínhamos aí quase R$1 milhão integralizando cotas no valor de 24 mil. Né? Então, trazendo aqui para uma lógica da operação, foram 17 imóveis no valor de 802.724, voltaram R$24 mil em cotas. E aí a gente não precisa fazer uma conta muito precisa para perceber a discrepância desses valores e a discrepância, né, entre o valor que foi integralizado, foi trazido para a empresa a título de integralização e o valor que retornou aos sócios a título de cotas, ok? Então, nós temos uma diferença aí a mais para a sociedade de R$ 778.724. Então, veja que é uma diferença, como eu disse, quase R$1 milhão de reais, né? Uma diferença significativa. E, obviamente, que essa operação chamou a atenção. Essa holding de participações, ela solicitou ao município a imunidade do ITBI, tá certo? E foi negada essa imunidade, tá aqui, o município foi São João Batista, em Santa Catarina, era isso que eu estava procurando. E foi concedida imunidade parcial, foi concedida imunidade parcial em âmbito administrativo. E qual foi aí o fundamento da Secretaria de Tributação desse município de São João Batista? Ele disse assim, olha, tudo bem, eu vou te dar a imunidade do ITBI, na imunidade condicionada lá do 156, 2, parágrafo 2º, em cima dos 24 mil em cotas, porque foi o que você efetivamente utilizou para integralização. Agora, em cima dos 778.724, eu quero o ITBI, porque houve uma transferência onerosa que não foi destinada à integralização de capital social. E para onde foi esse valor no balanço da empresa? Esse valor foi trazido para a empresa a título de reserva de capital. Então, para nós entendermos o todo da operação, 24 mil entrou, 802 mil, arredondando, 24 mil foi para integralização de capital social, 778 mil foi para reserva de capital, que é um dinheiro, digamos assim, que fica ali à disposição da sociedade para investimentos futuros, né, para amortizar prejuízo, enfim, fica a título de reserva para a sociedade. E assim entendeu o município de
São João Batista. Olha, tudo bem. A parcela que foi para integralizar a capital social, ok, é cobertada pela imunidade condicionada. Daqui a 3 anos a gente conversa se você atendeu ou não as condições lá do 37 do CTN. Agora, em relação aos 778, eu quero o ITBI. Recorreram em âmbito administrativo, perderam. A empresa fez o quê? Impetrou MS, pedindo que fosse reconhecida a imunidade e, portanto, em sede liminar, suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, em sede de mérito, a desconstituição desse lançamento, ok? Cafezinho com leite para ajudar, né, gente? Tudo facilita. E aí, o que aconteceu? Impetrou MS, foi concedida a liminar e, no mérito, o juiz entendeu que sim, deveria incidir a imunidade condicionada do ITBI, ok? Sobre todo o valor que foi trazido para integralização de capital social, ainda que o valor excedente tivesse sido computado como reserva de capital, ok? Ainda que o valor total não tivesse sido utilizado para efetivamente integralizar capital social, porque entraram 802 mil, mas efetivamente para integralização só foram usados 24 mil, ok? Vamos lá. O município de São João Batista recorreu, ok? Recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença, entendendo o seguinte, olha, é o seguinte, a regra imunizante, ela precisa ter uma interpretação restritiva, porque ela restringe o poder de tributar, ok? Então, entendendo que a parcela que foi utilizada para integralização de capital social é a que deve efetivamente estar agraciada com a imunidade do ITBI, todo o restante que foi objeto de transmissão onerosa para a sociedade e que não estava lastreada pela integralização de capital social é fato gerador do ITBI, sim, a procedência da cobrança do ITBI sobre esses valores, no caso aqui 778 mil, ok? E aí a holding fez o quê? Recorreu, entrou com extraordinário ali, levou a questão ao STF, ok? E aí foi reconhecida a repercussão geral, foi afetada aí ao tema que recebeu o nome de tema 796, tema de repercussão geral, e aí vamos ao julgamento deste recurso, ok? Então veja, isso vai ter uma aplicação muito importante para o vídeo que eu vou publicar na quinta-feira, ok? Então veja que a tese que foi fixada aqui para efeito de repercussão geral eu vou até voltar aqui, tá ok? Para ler, para ser bem fiel aqui aqui, ao que foi decidido no recurso, ok? O tema efetivo é possível o reconhecimento de imunidade do ITBI, previsto no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, para aqueles valores de transferência de bens imóveis que excederem a integralização de capital social. Então, veja que, na verdade, nós não estamos afetando a regra. O que o STF estava tratando aqui era de uma possível exceção. Tá, o que excedeu, no caso aqui, 778 mil excedeu a integralização. Esse valor que excedeu está ou não agraciado pela imunidade? Então, veja, primeira coisa, na época que saiu esse recurso, nossa, foi uma loucura. Gente, eu me lembro que eu estava assim, em licença maternidade, e era uma loucura, a gente naqueles primeiros meses bem complicados, e live por cima de live tratando disso, o STF derruba a tese, gente, não, nada foi derrubado, né? Primeira coisa, muita calma nessa hora, o entendimento prevalece, ok? A questão eu não estou tratando da regra, a regra não era objeto de discussão. Qual é a regra? A regra é a transmissão de bens imóveis para integralização de capital social em sociedade, ela é agraciada sim pela imunidade do ITBI,
prevista no 156, parágrafo 2º, inciso 2, regulamentada pelo 3637 do CTN, ok? Isso não era objeto de discussão. O que era objeto de discussão, ela tá. E o que passar dessa parcela também terá extensão da imunidade? Tanto que a tese é, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, não alcança o valor dos bens que excederam o limite de capital social a ser integralizado. Essa era a questão que o STF ia analisar, ok? Vamos lá. Tivemos aqui relator, ministro Marco Aurélio, ok, gente? Ministro Marco Aurélio entendeu que, vamos lá, né? Gente, ele foi vencido, ele foi voto vencido, né? Não, novidade nenhuma. Mas ele entendeu que a norma constitucional, certo? O espírito da norma, como ele coloca aqui, eu não vou ler o acórdão porque vocês podem fazer essa verificação aí na internet, ok? Ele entendeu que o espírito da norma era de fomentar o empreendedorismo, era de estimular que as pessoas abrissem suas empresas, explorassem determinadas atividades e que se havia facilitação, se havia a possibilidade de uma integralização de capital social com um bem imóvel, talvez até um imóvel em que fosse funcionar a tese da empresa, ok? Caberia à Constituição aí, no caso ao STF, na qualidade de guardião da Constituição, estender a imunidade ao valor total dessa operação, ok? Ainda que não fosse totalmente utilizada para integralização de capital social, tá certo? Porque, neste caso, haveria um objetivo maior da norma constitucional, que seria de fomentar o empreendedorismo, ok? E aí, eu vou ler aqui só a conclusão do voto dele, porque, como eu disse, o voto e as razões vocês podem pegar na internet, não é esse o objetivo aqui, ok? Então, a conclusão e o voto efetivo do ministro Marco Aurélio foi no seguinte sentido: conheço do recurso extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, deferir a ordem, afastando a incidência do ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio da recorrente. Eis a minha tese: revela-se imune o patrimônio sob o ângulo tributário, a incorporação de imóvel ao patrimônio da pessoa jurídica, ainda que o valor total exceda o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, no entendimento do ministro Marco Aurélio, que foi vencido, não foi essa tese que ficou, ok? Qual é a ideia dele? Olha, pouco importa se a integralização foi só de R$24 mil. O valor total da operação estará imune, porque o objetivo da norma constitucional é fomentar o investimento, fomentar o desenvolvimento econômico, fomentar o empreendedorismo. Então, pouco importa se do valor total só foram utilizados 24 mil para integralizar e os outros 778 mil foram utilizados para uma reserva de capital. A operação inteira será imune. Bem, como eu disse a vocês, não foi a tese que prevaleceu, ok? A tese que prevaleceu foi esta aqui, eu vou ler, certo? Ó, a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, ok? Esta foi a tese que prevaleceu, certo? O voto que prevaleceu foi o voto do ministro Alexandre de Moraes. E é este voto que está mudando tudo, porque este voto, ele traz uma nova possibilidade de tese tributária, que nós vamos analisar no vídeo de quinta-feira. Não vou trazer aqui hoje, porque senão esse vídeo aqui, agora nesse exato momento que eu estou falando, olhando aqui o computador, o relógio, estamos em 19 minutos. Então, assim, vai ficar muito longo, eu não quero isso, não quero um conteúdo exaustivo aqui para a audiência, tá? Mas eu vou ler aqui, eu vou ler aqui alguns trechos importantes que dizem respeito ao julgamento do 796 especificamente, ok? Qual foi o entendimento do ministro Alexandre, tá certo? Resumidamente, ele diz o seguinte: olha,
a parcela que foi utilizada para integralização de capital social, ela é abarcada pela imunidade do ITBI. Aí nós vamos analisar sob as condições ou não do 3637, ok? Isso vai ser o próximo vídeo, mas em tese ele diz o seguinte: o que exceder a essa integralização não faz parte da norma constitucional. A Constituição foi muito específica, as regras imunizantes, elas têm que ter interpretação restritiva, elas têm que ter uma interpretação muito mais voltada à sua literalidade, tá ok? E aí, meus amigos, chama a atenção uma parte do voto dele que é muito interessante, que é essa parte prática que eu preciso chegar aqui com vocês. Por isso que eu não quero tratar do tema como um todo. Veja bem, ele diz aqui, ó, eu vou ler essa fundamentação do ministro e o desdobramento dela. No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa cujo capital social é de 24 mil pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. Gente, por que eu fiz questão de ler isso aqui? Porque muitos colegas, e eu já vi inclusive cursos vendendo isso, tá certo? Gente, isso é muito importante para quem está na prática, para quem está querendo iniciar o trabalho com holding, tá certo? E não tem muita familiaridade com esse trabalho no dia a dia, tá certo? Muitos colegas dizem assim, não, tem como a gente diminuir o valor das cotas, o valor desse capital social que está sendo integralizado. Porque se futuramente você quiser fazer um planejamento sucessório dentro da sua holding, você não terá lá na frente que fazer a doação de cotas qualificada com reserva de usufruto, inalienabilidade, incomunicabilidade, né, empenhorabilidade, enfim, aquelas cláusulas protetivas. Quando você for fazer essa doação, você não vai doar 1 milhão em cotas, ok? Você vai fazer a doação, por exemplo, aqui, de 24 mil. Por quê? Porque o valor do capital social que está lá integralizado, a gente vai pedir um balanço especial para avaliar essa cota, não vai ficar muito acima ou muito abaixo de 24 mil. E você vai economizar onde? No ITCMD. E aí, gente, veja o que aconteceu aqui. Inclusive, quando vocês forem ler aqui o voto, que eu recomendo a leitura, né? Um dos argumentos da parte recorrente, no caso dessa holding, é no seguinte sentido: olha, vários municípios já me deram essa imunidade, tipo, não é a primeira vez que eu faço essa operação, né? E aí o ministro Alexandre de Moraes atentou para um fato aqui muito importante, e que às vezes os colegas que não são muito ligados ao tributário e que às vezes estão aprendendo com pessoas que também não têm essa visão da repercussão do tributário, às vezes a pessoa escorrega nisso, que é o seguinte: gente, esta operação, ela não guarda substrato econômico, ela não guarda proporção econômica, ok? Se vocês olharem aqui, o que o ministro, ele infelizmente, ele ministro do STF, né, gente, poderia ter ido além, né? Mas não foi. Mas veja bem, vou até repetir, ó, no caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de 778.724. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa cujo capital social é de apenas 24 mil pretende construir uma reserva de capital em montante tão superior. Ou seja, ele questiona aqui muito sutilmente, né, o substrato econômico dessa operação, dando a entender que essa operação está ocorrendo pura e simplesmente para quê? Economia tributária. E aí, gente, as operações que são construídas para buscar a exclusiva economia tributária sem um substrato negocial e sem um substrato econômico, elas podem ser objeto de desconsideração pela aplicação do artigo 116 do CTM, que já foi julgado constitucional pelo STF, tá certo? Então, meus amigos, muito cuidado. Eu entendo que esse tema, ele na verdade, ele foi muito bom, porque ele confirmou a regra constitucional, no sentido de dizer assim, olha, nós não estamos discutindo o que já está prescrito na Constituição. Aqui o objeto de discussão é uma nova possibilidade de estender ou não a imunidade constitucional àquela parcela do patrimônio que é trazido para dentro da empresa e que excede o capital social que está sendo integralizado.
e que no caso aqui foi afastada esta imunidade. E na época, gente, o frenesi foi grande, porque teve muito advogado que usava isso como uma forma, né, de reduzir a base de cálculo do ITCMD lá na frente, tá certo? E tá aí o problema, né? E aí, houve aí a possibilidade, né, de o fisco agora cobrar, né, desde que a diferença corrigida, desde que a operação não tenha passado aí os últimos 5 anos, com a possibilidade ainda de eles alegarem que esta tese surgiu agora e que, portanto, ainda há a possibilidade de uma flexibilização deste prazo, ok? Então, assim, é muito delicada essa questão, né? Teve advogado que estava aí, não, mas isso assim, isso assado, por isso que houve muito frenesi, né? Porque tinha gente que usava realmente dessa possibilidade aí, e assim, gente, veja bem, né? Como o ministro colocou aqui, né? A diferença da operação dava quase R$1 milhão, né? A diferença era quase a totalidade dos valores, porque a gente tinha aqui 802 mil contra 24 mil, ou seja, isso chamou muito a atenção, ok? Então, cuidado. Às vezes você quer economizar para o cliente a todo custo, né? Você quer trazer ali essa possibilidade de economia, tá certo? E ela não é vantajosa, porque ele economiza aqui e ganha aí uma mudança de entendimento, uma situação lá na frente que ele vai pagar mais. É um barato que pode sair muito caro, ok? E é por isso que eu também disse no meu videozinho lá de holding, já disse isso em alguns outros aqui do canal, né? Cuidado em vender exclusiva vantagem tributária, certo? Cuidado, porque existe essa armadilha. Você vai tentar alcançar a imunidade tributária a todo custo, porque você prometeu para o cliente, então agora você tem que entregar. E aí surge uma situação dessa, e aí? Muito complicado para uma questão de posicionamento de mercado. Ok, meus amigos? Então, era essa a mensagem, espero aí ter esclarecido. E na quinta-feira eu vou tratar aí especificamente do voto do ministro Alexandre, que está trazendo aí a possibilidade de uma nova tese, esta sim, extremamente vantajosa. Ok? Então, nos vemos quinta-feira aí, não perca a sequência, não perca os próximos capítulos, porque essa novela ainda vai dar o que falar, ok? Então, se você está chegando agora, se inscreva no canal, dê seu like, faça seu comentário, ok? Indique esse vídeo para mais algum colega que queira trabalhar também com holding ou queira entender mais sobre o assunto. Ok, meus amigos? Obrigada e até o próximo vídeo.